E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos observar o assunto de interpolação e conhecer o nosso primeiro método interpolador, o método de Lagrange. Então vamos lá. Considerem a seguinte pergunta. Em um dado problema foram encontrados os seguintes pontos: menos 1, 1 e 2, com os valores de imagem menos 4, menos 2 e menos 10. Se a gente perguntar o seguinte, qual é o valor de x, de f de x, quando x é igual a 2? Observando a tabela, observamos o valor menos 10. Bastante simples, não? Mas e se a pergunta for para valores que não estejam tabelados, como por exemplo 0.5, 1.2 ou 1.6? Não é tão trivial agora, dado que o valor não está na tabela, você inferir qual é a função que vai lhe fornecer esses valores. Na aula de hoje, nós vamos entender como podemos construir, dado um conjunto qualquer de pontos, uma função que, dado um valor de x, nós vamos ter o valor de f de x para esses valores nesses intervalos dados. Então vamos lá, vamos conhecer a forma geral. Pois bem, mas o que vem assim a interpolação? A interpolação é dado um tabelamento com os valores de x0 até o x enésimo, com seus respectivos valores de imagem, como encontrar o valor de f para algum valor de x que esteja entre x0 até o x enésimo. Se x pertencer à tabela, ok. É trivial você dizer qual é o valor dela. Mas e se o valor de x não pertencer? Como você faz para poder dizer qual é esse valor? Para resolver esse problema, nós podemos utilizar a interpolação. Professor, qual é a diferença da interpolação para o ajustamento que observamos na última aula? O ajustamento, você tem o objetivo de construir uma curva que aproxime-se dos pontos informados. A palavra-chave é aproximar, mas na interpolação você quer resolver essa situação por determinar uma função p que passe exatamente dos pontos tabelados. E vamos usar ela para calcular o valor aproximado de f. Então, enquanto no ajustamento nós aproximamos dos pontos, na interpolação nós vamos literalmente passar por esses pontos. É uma necessidade. Se passou pelos pontos, todos os pontos, é interpolação. Se você conseguiu aproximar os pontos, então aí você trabalhou com um ajustamento. A interpolação, nesse contexto, é aproximar uma função f por um polinômio p. E esse polinômio p de x ele vai ter esse formato aqui, uma forma geral de um polinômio. Vamos observar um exemplo simples para poder construirmos o nosso polinômio interpolador. E aí a gente passa por alguns exemplos mais interessantes. Dados os pontos tabelados abaixo, descreva um polinômio que passe exatamente por eles. Nós temos aqui o valor de x, 1 e 2, com os seus respectivos valores de imagens, 3 e 4. Olha a pergunta, temos dois pontos espalhados no espaço, nessas posições, e queremos saber uma função que passe por esses pontos. Se é uma função que passa pelos pontos, algo que pode vir nas nossas mentes nós queremos uma reta. Qual é a equação dessa reta? Aí, para recorrer a isso, nós podemos pegar, para a construção desse polinômio, essa fórmula da reta, e aí, fazendo as devidas substituições, a gente vai chegar nessa equação, y igual a x mais 2. Essa é a função que vai me dar o valor daquela tabela anterior. Existem outras formas de se aproximar os pontos tabelados por um polinômio? Se eu tenho dois pontos, eu posso ter infinitas curvas que conectem esses dois pontos, não é mesmo? Sim, é verdade. Mas existe uma explicação muito importante a respeito disso. Para o polinômio interpolador, para uma função definida f, Pn, que é o polinômio interpolador de f relativamente aos pontos x0, x1 até o xn, se e somente se esse P de n de x ele é de grau não superior a n. Quem é n? É um número de pontos. Então, um número de pontos menos 1. Então, se eu tiver dois pontos, significa que o meu n é igual a 1. Então, o meu grau do meu polinômio ele não pode ser maior do que 1. E outro detalhe é que o meu polinômio interpolador ele tem que ter os mesmos valores da imagem de f de xi para os pontos informados, para os enésimos pontos informados. Tá bom? Então, o grau não pode ser superior a n e tem que passar por todos os pontos. Se isso ocorrer, então você vai ter um único polinômio interpolador para a construção do seu sistema. Muito bem, então para esses valores tabelados aqui, desse exemplo mais simples, essa reta ele é o único polinômio interpolador que passa exatamente por esses pontos.
Vamos observar agora um exemplo com 3 pontos. Dado uma função f, obteve-se a tabela a seguir. Encontre o polinômio interpolador dela relativo aos pontos dados. Os valores são menos 1, 1 e 2. E o f de xi, menos 4, menos 2 e menos 10. Queremos descobrir quais são os valores de coeficientes. Os valores de x nós já temos. Mas quais são os valores de a0, a1 e a2? Se nós colocarmos na forma geral de um polinômio, e que nós queremos descobrir esse sistema, vamos descobrir para os valores de 0, e 1 e 2. E 0 ele é igual a menos 1. E 1 é igual a 1. E o i2 é igual a 2. Então, a gente vai colocar os valores aqui de x para poder descobrir os valores dos coeficientes. Quando x é igual a 1, nós vamos ter x ao quadrado é 1, x à primeira menos 1 à primeira é menos 1, e aqui vamos ter simplesmente 1. Quando o menos 1 elevado a 0 dá 1. Quando x é igual a 1, todos os coeficientes são 1, e quando x é igual a 2, vamos ter 1, 2 e 4. E os respectivos valores de f de x aqui. Nós acabamos de ver na primeira unidade a respeito de sistemas de equações lineares. Aí queremos descobrir quais são esses valores de coeficientes. De modo semelhante, nós podemos fazer as substituições e vamos chegar nesses valores aqui. O valor de A0 é menos 3, A1 é 1 e o A2 é 0. Nesse caso, o P de menos 1 vai dar menos 4, o P de 1 vai dar menos 2 e o P de 2 vai dar menos 10. Ou seja, ele está passando por todos os pontos e o grau dele, como eu tenho 3 pontos, o grau não pode ser maior do que 2. Então, eu tenho um sistema quadrado. Então, ele satisfaz aquelas minhas condições iniciais e eu posso dizer que P de x igual a menos 3x ao quadrado mais x, ela é, para mim, o polinômio interpolador para aqueles valores tabelados. Essa forma de aproximar funções, interpolação, ela só vai ser desejável caso tenhamos certeza sobre a corretude dos valores da tabela, pois de outra forma não temos uma boa explicação para essas perguntas. Por que a preocupação de passar por pontos duvidosos? Não seria melhor então um ajustamento, ou seja, uma aproximação? Imagine que eu tenho um outlier e esse outlier eu tenho que necessariamente passar por ele pela interpolação, mas ele não é um valor confiável. Então ele pode comprometer o meu polinômio interpolador como um todo. Muito bem, temos aqui um exemplo da interpolação e ajustamento. Eu tenho um conjunto de pontos e na interpolação eu tenho que passar necessariamente por todos esses pontos. Já o ajustamento, eu preciso aproximar a minha curva a esses pontos. No ajustamento, eu preciso construir uma curva que aproxima ou se ajusta dos pontos. E também, nesse caso, é possível extrapolar a análise para além dos extremos ou além dos valores dos pontos informados. Já na interpolação, vamos construir uma curva que passa por todos os pontos, mas não é possível extrapolar a análise para além dos extremos. E isso ajuda a estimar os pontos que sejam apenas nos intervalos dos valores fornecidos pela tabela. Voltando, mas de uma função f, obteve-se essa tabela e esses valores. Nós utilizamos sistemas lineares para poder resolver esse problema. Mas imagine que você tivesse um conjunto de 50 pontos. E aí, 50 pontos significa que o grau do polinômio é 49. Imagine a quantidade de equações que você teria que resolver para poder descobrir todos os valores de coeficientes para esse sistema. Isso é muito custoso. Será que existe uma outra forma de poder resolver esse método de interpolação? Existe. E o primeiro método que vamos aprender é o método de Lagrange. No método de Lagrange, dado uma função f, como no exemplo anterior, e que existe um único polinômio P de n interpolador de f, relativamente aos pontos x0 até xn informados, ela vai ser dada por esse formato aqui. O polinômio enésimo, o enésimo valores de pontos, ela vai ser o somatório de i0 até n, ou seja, para todos os pontos informados, do produto de f de xi pelo coeficiente de Lagrange iésimo. Vamos resolver um exemplo, isso vai ficar mais claro. Os valores de f de x já são informados na questão. A questão dá para você o valor de x e as respectivas imagens dos pontos informados. Agora, esse coeficiente de Lagrange, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Vai ser um produtório de j começando em 0 até o enésimo ponto, só que o coeficiente do ponto que você quer descobrir, ele não vai entrar nesse produtório. E para cada elemento, você vai pegar a razão da diferença de x por xj e xi por xj.
Pois bem, mas note a expressão aqui. Existe um único polinômio P de n. Então, para aquela quantidade de pontos informados, para aquele grau, você só vai ter um único polinômio interpolador. Isso também vai acontecer aqui no caso de Lagrange. E aquela questão de passar por todos os pontos também vai ser verdade. Então, vamos observar um exemplo, aquele mesmo exemplo anterior, xi igual a menos 1, 1 e 2, e f de xi menos 4, menos 2 e menos 10. E vamos colocar aqui, vamos descobrir os coeficientes de Lagrange para esse problema. Nós temos 3 pontos, então vamos ter i0, i1 e 2, que são os 3 coeficientes que nós temos que descobrir. Se nós pegarmos a forma do polinômio, ela é o somatório de f de x vezes os coeficientes. Então, vamos pegar menos 4 vezes L0, menos 2 vezes L1 e menos 10 vezes o L2. Vamos agora explicitar como a gente pode calcular esses coeficientes de Lagrange. O Lésimo de Lagrange de grau n, ela pode ser dado como produtório de j começando em 0 até n. Então, a forma geral, se eu quiser descobrir qual é a expressão do iésimo ponto, vai ser de grau n. Eu vou pegar aqui x menos x0 e xi menos x0. E aí eu vou pegar essa expressão, subtrair por x1, x2, x3, x4, até xi menos 1, xi mais 1, até o x enésimo ponto. Só que nota a expressão, eu quero descobrir o valor do ponto iésimo. Então, o iésimo ponto aqui, ele não vai entrar no cálculo. Se eu quisesse saber do ponto 0, então o 0 aqui não entraria no cálculo. Do ponto 1, a parte aqui do i igual a 1 não entraria no cálculo, e assim por diante. Como eu tenho 3 pontos, o L0, eu vou pegar aqui simplesmente a parte da diferença por x1 e x2. Quando é o L1, eu vou pegar a diferença aqui do x0 e x2. E o L2, eu só vou entrar aqui com o cálculo da diferença de x0 e x1. Note que a expressão aqui à esquerda da diferença é sempre os mesmos. Você vai pegar x e dividir aqui por x, o índice que você está utilizando. Se é o L0 que você quer descobrir, o denominador é x0. Se você quer descobrir L1, no denominador você coloca x1. Então, de uma forma geral, você sempre pode colocar x menos o índice que você não está utilizando. X menos x0, aí aqui você coloca, se você quiser descobrir o x0, né? X dividido por x0, aí x1 menos x1. No outro, x e x0, x2, x2. Então, sempre quando você colocar os pontos, coloque lá x e x, e aqui você coloca o índice que você quer trabalhar. Para todos os casos, já para não ter que esquecer, já para não cometer erro. Esses valores você tem, a questão fornece na tabela. Então, você só tem que substituir esses valores. E aí você vai ter, no final das contas, o valor do coeficiente de x que você quer descobrir. Muito bem. Então, dado esses valores aqui e esse polinômio e essa expressão que você quer descobrir, só você agora tem que substituir nesses valores dos coeficientes que você descobriu. Então, o L0 vai ser o produtório nessa expressão, onde você vai ter aqui o valor de x que você quer descobrir, onde o xj, que nesse caso é o x1 que você quer descobrir, ele vai ser igual a menos 1, e aqui o x2 vai ser igual a menos 2. Você coloca menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. E o x0 é menos 1. Isso vai lhe dar a expressão de x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por 6. O L1, coeficiente L1 de Lagrange, ele vai ser dado por essa expressão aqui, e fazendo a substituição, você vai chegar em x ao quadrado menos x menos 2 dividido por 2, fazendo as simplificações. E o coeficiente L2 de Lagrange, ele vai dar esse resultado, que fazendo as simplificações, vai dar x ao quadrado menos 1 dividido por 3. Perfeito. Agora, de posse desses 3 coeficientes, você pode colocar naquela expressão do polinômio. Você vai pegar cada f de x e multiplicar pelo coeficiente de Lagrange que você descobriu. Para todos os casos, você vai fazer esse somatório e vai chegar nessa expressão. Aí você vai poder fazer todas as simplificações e vai chegar nessa expressão, menos 3x ao quadrado mais x. E se nós observarmos, pelo sistema de equações lineares, nós chegamos nesse mesmo resultado. Isso porque, para um grau, para 3 pontos, nós utilizamos o coeficiente grau máximo 2. Então, por essa regra, você só pode ter um único polinômio interpolador. Então, tanto por sistemas de equações lineares quanto por Lagrange, nós conseguimos chegar nesse resultado.
Então, qual é a motivação que podemos ter pela interpolação? É encontrar a melhor função que descreva esses pontos para o intervalo informado. Mas, quanto mais pontos x e y eu tiver, eu vou conseguir gerar mais aproximações? E aí? Será que eu consigo ter uma melhor representação? Com n pontos, eu vou ter um polinômio de grau n no máximo. Mas com mais pontos, o que poderia acontecer? Existe um contra-exemplo de Rouge, que ele pegou a função uniforme, e aí ele pegou aqui um polinômio de grau 2, 3, 4 e tantos polinômios quanto vocês puderem pegar. E aí ele observou que para essa função uniforme, com 3 pontos, nós teríamos essa distribuição. Mas à medida que a gente vai aumentando o número de pontos, o que acontece é que nos extremos, a distância ela passa a ser maior. Então, existe um ponto específico que você perde a capacidade de poder descritivo que uma função pode lhe fornecer para fornecer o resultado. Isso significa que nem sempre mais pontos é melhor. Então, temos que encontrar a quantidade ideal de pontos para poder utilizar o nosso polinômio interpolador.